bem-vindos ao Preveste UEA. Sou a professora Cristiana Mota. Sou uma mulher de 39 anos, sou branca, cabelos pretos, tenho uma estatura mediana, estou trajando calça jeans, uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e eu estou ao lado de uma TV interativa, uma tela interativa, que utilizarei para fazer nossas anotações. Pois bem, gente, o nosso tema de hoje em redação é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E para isso, gente, para pensarmos na estrutura, precisamos trabalhar primeiramente o projeto de texto. E aí você me pergunta, professora, o que vem a ser um projeto de texto? Antes de eu responder essa pergunta, preciso informar aos senhores o seguinte, que a Banca VUNESP, a banca que faz a UEA, ela trabalha de forma diferente do Enem. O Enem só traz uma abordagem temática. Como assim? É um problema que você tem que resolver. Na VUNESP não, são 5 formas de trabalhar um tema. Por exemplo, primeiro tema, ele é o que mais cai, é uma pergunta, tá, direta. Como assim? Crianças e adolescentes devem ser proibidos de acessar as redes sociais? E aqui, gente, é sim ou não. Não tem muito o que pensar. A segunda forma, tá, de trazer uma abordagem temática, trazer um tema para vocês é zoológicos. Zoológicos foi uma forma de preservação ou, tá, de respeito aos animais. Percebam que nessa abordagem mudou. A pergunta tem um ou seja, é uma alternativa. Ou é uma coisa ou outra, diferente da primeira abordagem, que é sim ou não. Pois bem, terceira forma, gente, terceira abordagem temática que a VUNESP trabalha. Aqui nós temos a famosa o quê? Dicotomia, dois lados, com a preposição entre. Por exemplo, jogos eletrônicos, entre os prejuízos do vício e os benefícios cognitivos. Como assim benefícios cognitivos, professora? De conhecimento. O lado ruim e o lado bom de você, tá, estar ali com os jogos eletrônicos. Professora, e a quarta forma de abordagem de um tema? Gente, aqui nós temos a famosa o quê? É uma declaração com a conjunção e. Como assim, professora? Por exemplo, combate à desinformação no mundo digital. Impactos e, tá, desafios. Quando nós temos o i, gente, nós temos que obrigatoriamente falar dos dois lados, assim como quando nós temos a preposição entre, tá? Muito importante isso. Não se assustem que vamos falar isso durante as nossas aulas. E, gente, a quinta e última forma de abordagem temática da VUNESP é próxima ao Enem. É uma frase declarativa e, geralmente, é um problema social. Por exemplo, tá? É a naturalização do trabalho infantil na sociedade brasileira. Então, gente, aqui você tem 5 formas de trabalhar um tema na banca VUNESP, que é a que faz a redação da UEA. Pois bem, então, minha gente, a partir disso você monta o seu projeto de texto. Professor, o que é um projeto de texto? Gente, é o esqueleto, tá? Não existe nenhum texto que não tenha um planejamento prévio. Esse planejamento, gente, ele sempre vai ajudar você a traçar o quê? A tua tese de forma clara. O que é a tese? O teu posicionamento, o teu ponto de vista, o que tu defende na tua redação. E os argumentos, as tuas justificativas. Por que você está pensando dessa forma? Por que você defende esse lado da questão? E aí, gente, é importante o planejamento estratégico, por quê? Porque ele garante que você vai ter ali bonitinho o quê? O que você vai colocar na introdução, o que você vai colocar no desenvolvimento da redação e o que você vai colocar na conclusão. Não esqueçam que a redação tem três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Pois bem, tá? Imagine, gente, que o teu projeto de texto ele é um mapa da mina. Imagine, você começa aqui, tá? Aqui onde, professora? No fato. Todo tema de redação traz um fato. Por exemplo, um fato. Crianças e adolescentes devem ser proibidos de acessar a rede social? Isso é um fato. As crianças acessam a rede social. Aí você vai caminhando o quê? Aí você traz a sua tese. Pois bem, qual é a sua tese? Você tem que responder a pergunta. Por que isso aí é um problema, isso é um conflito? Você tem que problematizar isso. Por que é ruim as crianças acessarem ou não as redes sociais? E aí você pensa o seguinte, vai ali para o terceiro ponto. Quais são as causas desse problema? O que gerou, gente, esse problema, esse conflito? O que gerou essa indagação de ter que proibir ou não?
é o que vem antes do problema, tá, gente? E aí você caminha mais um pouco, o quê? Para as consequências. Pessoal, o que é consequência? O depois, o problema está instalado. Quais são as consequências? Quais são os impactos que esse problema, esse conflito, enfim, esse dilema traz para a sociedade? E aí, finalmente, você chega aonde? Na conclusão. O que é a conclusão disso tudo? O que você resume? O que você pensa? Quais são o lado positivo, negativo e por que você se posicionou dessa maneira? No caso, a favor ou contra o acesso das crianças e adolescentes às redes sociais. Mas bem, peraí, parece que a gente tem uma dúvida da Manu? É isso mesmo, Manu? Professora Cris, eu ainda não entendi muito bem como devo fazer meu projeto de texto. Ah, pois é, Manu. Poxa, desculpa. Realmente, eu acho que assim, não exemplificando com o fluxograma, com uma imagem, fica mais difícil mesmo. Mas vamos lá para a imagem, que eu acho que fica melhor. Percebam, gente, que o nosso problema, a nossa tese, a nossa ideia principal sobre o tema, ele está aqui no meio, ó. Aqui a tese. Perceba que o nosso problema é o quê? As redes sociais devem ou não ser proibidas para os adolescentes e crianças? Perceba aí o antes. O que é o antes? O que causou esse problema? Gente, sempre o antes são as causas do problema. Toda a redação, você tem que trazer causas e consequências. Olha aí, vamos trazer aqui uma explicação. Por exemplo, causas. Por que isso é um problema? Porque as crianças ficam muito expostas, né, gente, nas redes sociais. E é exposta a pedofilia, crimes cibernéticos e tantos outros problemas. E aí o que aconteceu também, a falta de monitoramento dos pais gerou isso, né? Esse problema de o quê? De ser prejudicial às crianças e adolescentes, como eu coloquei ali, ó, o uso desenfreado. O problema é esse, né, gente? Ó, desenfreado causou uma série de circunstâncias problemáticas. Falando em circunstâncias, isso é o antes, gente. Tá bom, problema se instalou, professora. Nós temos o uso desenfreado das redes sociais. Qual é o impacto disso? Quais são as consequências disso? O que vem depois que o problema já se instalou? Já tenho criança e adolescente acessando desenfreadamente as redes sociais e por isso eu tenho que proibir. Tá aí as consequências. Se eu deixar livre, prejuízo ao desenvolvimento psicossocial dessa parcela da sociedade. E por último, aumento da ansiedade e da irritabilidade na juventude, porque sim, gente, muita informação nas redes sociais acaba ocasionando o quê? Que o nosso cérebro trabalhe muito mais e sugere mais ansiedade. E aí, Manu, você conseguiu esclarecer um pouco melhor? Professora Cris, agora entendi tudinho. Então, gente, aproveitando essa deixa da Manu, vamos aos nossos exercícios. Vamos lá, a nossa primeira questão, para ficar um pouquinho mais claro para vocês. Olha aí, projeto de texto é um dos critérios avaliados nas redações. Quantas alternativas abaixo define corretamente a presença de um projeto de texto estratégico em uma dissertação argumentativa? Tá, professora, vamos lá as alternativas. Letra A, repetição sistemática. Professor, o que é sistemático? Sempre. Da tese ao longo de todos os parágrafos para garantir que o leitor não se esqueça do tema. Gente, isso é importante? Você ficar lembrando qual é o tema? É importante. Mas só repetir, gente, não garante que você tenha um planejamento estratégico. O que adianta ter a tese se não tem as causas e as consequências do meu problema? B, foco exclusivo. Gente, cuidado quando tem essa questão exclusiva, somente. Geralmente, ele anula a alternativa. Foco exclusivo na correção gramatical e na utilização de conectivos. Gente, vamos aprender que isso é importante sim. Mas para o projeto de texto ainda não. Isso aqui você não começou a escrever redação. O projeto de texto, gente, é para você planejar o que você vai colocar no texto. Não é o texto em si ainda, tá, gente? Vamos lá. Letra C. Apresentação de informações variadas sobre o tema. Ainda que não haja uma ligação clara. Peraí. Gente, todo texto, ele tem que ter coerência. O que é coerência? Sentido. E coesão. Tem que ter harmonia, uma ligação entre uma coisa e outra, uma informação e outra. Como é que eu digo que não haja uma ligação clara? Não, gente, tem que ter, ainda mais que ele fala uma ligação clara entre elas e a tese. Aí não, tá, gente? Errado. Letra D, seleção, relação e organização. Gente, para que eu preciso de um projeto de texto? Porque a minha cabeça pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, tem 1000 informações. E o que acontece? Eu preciso selecionar, ver o que se relaciona, um fato se relaciona ao outro, e aí o que? Eu organizo as minhas ideias.
e fatos que convergem, ou seja, eles vão se direcionar, gente, para isso que serve o planejamento, para eu direcionar para um único caminho, para a defesa de um ponto de vista previamente definido. Aqui essa tá bem bonita, né, gente? Vai ver que essa é a nossa alternativa certa. Mas e a letra E? Utilização de repertório sociocultural, que são informações prévias, conhecimentos que você tem acerca do assunto. Então, você utilizar esse repertório vasto, independentemente de sua aplicação prática. Não, gente, independente não. Eu tenho que usar um repertório que tenha a ver. Eu tenho que usar um repertório que esteja ligado, tá, gente, às ideias que eu estou apresentando no texto. Então, minha gente, ficamos aí com a letra D, porque justamente é esse planejamento estratégico que garante o quê? A sustentação da minha tese. Próxima questão, gente, nós trouxemos aí um tema de redação da VUNESP, uso da inteligência artificial na educação. Olha aí que eu falei para vocês, uma das formas preferidas da VUNESP é lançar uma pergunta. É benéfico a aprendizagem? Gente, aqui é sim ou não? E aí os textos diziam o seguinte: ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, segundo especialistas, podem ajudar no processo educacional se utilizadas de forma crítica e ética. Tudo depende de como trazemos essas ferramentas para dentro da sala de aula. Então você percebe que aqui o primeiro texto ele disse o que? Olha, dá para usar. De forma crítica você consegue. Diz Celso Nisquer, professor e diretor-presidente da Associação Brasileira Mantenedoras do Ensino Superior. Se usarmos essas tecnologias, a inteligência artificial, para que o professor possa focar no seu trabalho, no desenvolvimento do pensamento crítico do estudante, no debate, no diálogo, incluindo a compreensão dos limites éticos e na utilização desses dispositivos, enfim, tudo isso para ele é benéfico. Então, só ressaltando, gente, esse primeiro texto foi positivo. Segundo texto, com o avanço da IA, os alunos podem acabar tendo deficiências no desenvolvimento das habilidades necessárias para o aprendizado, como a leitura, a escrita. A IA pode impactar diretamente, olha aí, impactar, gente, são as consequências, tá? Impactar diretamente na absorção do conhecimento e na competência dos alunos. Isso acontece pois o sistema gera automaticamente um plano de estudos, facilitando que é o modo de pesquisar, a pesquisa de campo, no caso, né? Realmente, o que ele está querendo dizer com isso, gente? Olha, pode dificultar porque o aluno já pega o estudo pronto, já pega ali tudo, já obtém um texto pronto sem raciocinar, né, como ele pode montar isso. Então, esse texto aqui, o segundo texto, você vê que ele é mais contra o uso da IA. Tá, professora, como é que a gente faz um planejamento estratégico para isso? Primeiro, tem que responder a pergunta. Qual é a pergunta? É benéfico ou não? Vamos lá, nossa tese. O uso da IA na educação é benéfico à aprendizagem, desde que atue de forma o quê? Como uma ferramenta de apoio e nunca, gente, como substituição do pensamento crítico, tá? Então a gente vai por esse lado. Tá, causas. Por que isso pode ser um problema? Porque a popularização das ferramentas, gente, ela otimiza as atividades e traz facilidade de acesso. Então, quando você diz, por que eu estou defendendo que é positivo? Tá? Quais são as causas? O que leva isso a gente usar de forma positiva a IA? Tá aqui, ó. Né? Otimiza a tarefa e o quê? E ela facilita, você teve várias facilidades no acesso a essas tecnologias. Tá, mas o que vem de negativo se eu usar só a IA? Ser uma orientação, gente, ela pode o quê? Prejudicar o desenvolvimento do raciocínio lógico. E, segundo aqui, que uma consequência, se eu não usar de modo correto, vai faltar o quê? Um letramento digital. Ela pode ocasionar o quê? Se eu não tiver uma orientação correta, a gente pode o quê? Fazer um uso antiético da inteligência artificial. E aí isso é um problema, né, gente? Pois bem, tá, gente? Então, aqui está o nosso planejamento estratégico. Como é que a gente poderia fazer sobre esse assunto? Bem, gente, a nossa aula de hoje, vocês viram, nós trabalhamos o projeto de texto, um assunto muito importante de redação para você aí se dar bem no vestibular. Então, gente, ficamos por aqui. Baixe o aplicativo do Preveste UEA, siga nossas redes sociais, né, Preveste UEA, para não perder nenhuma das nossas novidades. Até a próxima!